Olá! Estamos hoje no nosso nono vídeo que trata do livro Lições que o Ministério Ensina, de autoria do pastor Isaías Batista dos Santos. E hoje nós leremos o capítulo 6, cujo título é Com Cristo é Céu. Então vamos iniciar a leitura. Lembrando que no capítulo passado ele estava lá com o amigo Neco em Banco Central. Não sei se vocês estão lembrados do capítulo passado, mas estávamos na região de Banco Central e ele foi até Uruçuca e ficou nessa região ali trabalhando, e foi quando ele conheceu o tio José Marcelino Batista. Então, iniciando o texto, vamos lá. Cumprindo o programa traçado e o tempo que devia passar na casa do meu tio José, em Banco Central, parti para a próspera cidade de Itabuna. Itabuna está aqui um pouquinho mais abaixo, né, quase no mesmo alinhamento de Ilhéus. Então ele desceu essa região e veio até Itabuna. Parti para a próspera cidade de Itabuna, onde experiências novas e diferentes me aguardavam, e Deus ia falar ao meu coração. Chegando ali, fui diretamente ao encontro de um crente por nome Conrado Matos, empreiteiro de obras públicas, em calçamento de paralelepípedos na cidade e de pedras irregulares nas estradas municipais. Com ele passei a trabalhar. Logo me adaptei com a nova profissão e aprendi a fazer tudo naquele setor: cavucar, quebrar pedras com o uso de dinamite, cortar pedras, assentar pedras, reajustar pedras, etc. Tudo ia maravilhosamente bem para mim, tanto na vida material como na espiritual. Encontrei na primeira igreja batista de Itabuna um clima propício para o cultivo da vida cristã. Todas as organizações da igreja funcionavam na dinâmica do amor. O pastor Antônio Deraldo da Silva, que modelo de pastor, operoso, solícito, amigo da juventude, visitador e conselheiro, era um verdadeiro técnico no preparo da igreja e dos jovens para o serviço do Senhor. Tinha ele um excelente coadjutor na pessoa do pastor Alberto Sales do Nascimento, que, exercendo função secular naquela cidade, não dependia de sustento da igreja. Obreiro de vasta cultura, grande pregador, magnífico professor, líder inconteste. O ambiente eclesiástico era de tanto entusiasmo, harmonia e gozo espiritual que, num curto período, muitos jovens sentiram-se vocacionados e aceitaram o desafio, deixando tudo de lado e partindo para os colégios e seminários em busca de preparo para o desempenho do santo ministério. Podemos citar vários obreiros fruto daquele maravilhoso trabalho, hoje espalhados por diversos estados do Brasil, realizando grandes e importantes tarefas. Manuel Batista, Enoque Medrado, Natanael Medrado, Isaías Batista dos Santos, Davi Malta do Nascimento, Jaime Pereira da Silva e Antônio Abílio de Carvalho, todos bem entrosados na obra denominacional. Lembro-me com saudade dos leigos de atuação importante na vida e no progresso da igreja. Crentes que falavam de Cristo com todo ardor e davam testemunho de sua fé com exuberância de argumento, bons pregadores e excelentes professores da escola bíblica dominical. Destacamos alguns que jamais saíram da nossa memória: Manuel Cândido, Jeremias Celestino, Argemiro Borne Marinho, Daniel Silva, Conrado Matos, Sinfrônio Souza, Leonídio Assis, José Bittencourt e Dona Edith Salles do Nascimento. Com estes ilustres servos de Deus, eu aprendi a expressão, abre aspas, vai tudo às mil maravilhas, fecha aspas, que intercalei na minha linguagem. Estava eu vivendo até então os meus melhores dias numa das cidades das mais prósperas da Bahia, começando a ganhar relativamente bem, cultivando com amor e ardor os preceitos da vida cristã,
crescendo no conceito da liderança da igreja, desempenhando cargos nas organizações, cantando no conjunto coral, tomando parte em encenações, já pensando em casamento, pois cheguei a noivar com uma bonita garota membro da igreja. Aconteceu, porém, que de um momento para outro eu vi tudo isso que me havia custado tanto desmoronar-se como num conto de fadas. Fui acometido de uma doença infecto-contagiosa, epidêmica, a febre tifoide. Como não havia naquele tempo e lugar hospital apropriado para o tratamento específico das vítimas dessa doença, permaneci na casa do irmão Conrado, meu companheiro de ofício e meu patrão. Sua esposa, dona Persides Silva, com a nobreza de coração que lhe era peculiar e com imensurável amor cristão, cuidou de mim como cuidaria de um filho querido, não deixando-me faltar nada que estivesse ao seu alcance. Meu médico abaixo de Deus foi o Dr. Caetano e os meus enfermeiros solícitos foram os irmãos Conrado Matos e dona Pérside, sua esposa. Estive às portas da morte. Cheguei a agonizar fora dos meus sentidos por vários dias. Esses irmãos, porém, movidos pelo amor de Cristo e pelo espírito de solidariedade humana, tomavam-me pela mão, davam-me os banhos requeridos, aplicavam-me os medicamentos e as injeções nas horas certas, providenciavam os alimentos necessários e velavam ao meu lado nas horas lúgubres. Não me desprezaram nem me repeliram quando estivera mal cheiroso, insolente, grosseiro, até nos momentos da maior intensidade da febre que me levava ao delírio. Antes se compadeceram de mim, tolerando-me, confortando-me e me ajudando até que eu chegasse ao completo restabelecimento, o que não aconteceu antes de 3 meses. Naqueles dias de sofrimento e provações, Jesus me assistiu e me confortou maravilhosamente. Nunca deixou de falar ao meu jovem coração. Ali encontrei tempo para pensar e refletir sobre o seu insondável amor. E assim procurei entender aquela linguagem com que me estava falando. Mesmo transido de dor, às vezes chorando, senti o calor da sua presença. Cheguei a ouvir a sua doce e terna voz dizendo-me, abre aspas, não temas porque eu estou contigo, não te assuste porque eu sou o teu Deus. Fecha aspas. No período de convalescência e recuperação, fui levado para a fazenda de uns crentes e nas horas de calor procurava uma árvore frondosa às margens de um ribeirão, com o corpo esquelético e torturado com uma furunculose impertinente. Lia a minha Bíblia, orava, sentia o toque de Jesus. Às vezes cantava algumas estrofes dos hinos prediletos, quase sempre parava de cantar dominado por uma viva emoção que me levava às lágrimas. Um dos hinos que tocava o meu coração, fazendo-me verter lágrimas, era o de número 490 do cantor cristão, Com Cristo é Cego. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Pra
cantava e isso alegrava o coração dele. Então, a música sempre fez parte dos momentos mais difíceis da vida do meu pai. Continuando, ele diz o seguinte, que o texto bíblico que mais me ajudou a vencer aquela batalha foi precisamente Josué 1:9, onde diz: Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Terminada a tempestade, voltei ao trabalho, ainda fraco de corpo e quebrantado de espírito. Fui trabalhar para pagar as dívidas contraídas durante a doença com os médicos e as farmácias, e também para pôr a minha vida em ordem. Retornei às atividades da igreja procurando patentear a minha gratidão a Deus e aos queridos irmãos que tanto fizeram por mim nos dias tormentosos. Foi nesta nova fase da minha peregrinação, dentro dessa luta, quando novamente começava a preparar-me para enfrentar o casamento, que ouvi a penetrante e inconfundível voz do meu Senhor. A quem enviarei? E quem irá por nós? E eu então respondi prontamente como fez Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Para tanto, tive de renunciar emprego e noivado, e encarando a realidade daquele momento decisivo, começar tudo de novo, sob a égide do Espírito Santo. Aquilo que meu pai ignorantemente interrompeu e eu mesmo mais tarde tentei evitar, agora vai ser o solene desafio. Nada mais há que temer. Quem me arrancou das entranhas da morte é quem me envia, e o seu querer é a lei. Comecei os meus estudos no Colégio Taylor Egídio, em Jaguaquara, 8 anos depois que perdi a primeira e grande oportunidade. Agora tudo havia mudado e o sacrifício vai ser maior. No entanto, as experiências são também maiores e a chamada mais definida e provada. Depois fui para o Colégio Americano Batista, a seguir para o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife, onde adquiri o preparo indispensável para o exercício do ministério da palavra. No dia 3 de abril de 1940, fui ordenado ministro de Jesus Cristo na Igreja Batista de Ponte de Parada, naquela capital, por um douto concílio composto dos seguintes obreiros: Dr. Orlando Rego Falcão, Coriolano Costa do Clerc, José Domingos de Figueiredo, Fernando Bem-vindo da Fonseca, José Benedito Lira, Natanael Barbosa Medrado, Silas Alves Falcão, orador, Oséias Dias de Souza, Antônio Félix de Oliveira, Rubens Carneiro Leão, José Ferreira Neves e Severino Cardoso. E assim terminamos o capítulo Com Cristo é Céu, que está nas páginas 45 a 48 do livro Lições que o Ministério Ensina. Não se esqueça de dar aquele like, curtir o nosso canal, fazer a sua inscrição para receber o aviso quando gravarmos o próximo vídeo e postarmos. Conto com você, muito obrigada por estar aqui me acompanhando e até a próxima!